Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma, nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, não é? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso? Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral. Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas? Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes e nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então, a gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né? A gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade, a gente está vendo uma diminuição
nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar, e nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então esses são os dois alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, poxa, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Ou fazer o controle do uso de armamento por civis. Também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo, e a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida por violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza, capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança e adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também. As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa que esse, para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com dois cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência,
Isso é preocupante e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação. Isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido, Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do conselho tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a A respeito? educação concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pediu um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né? Que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana, tem um recorte de gênero no caso do estupro? É mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis. A gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos. Então, são crianças, né? Nós estamos falando de crianças. Mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos. Foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos. Então, é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente, de fato, consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode ir respondendo aos poucos, tá? Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual, e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares. A gente precisa da educação também trazendo a família para mais próximo. A gente precisa discutir os padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade.
E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né, a gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura. A primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura de estupro, né? A cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro, sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos. Foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente, nesse momento, poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem, sim, inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido, inclusive, a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então, em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países. Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem, né? Esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, o que mais te surpreendeu?
Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual, o aumento, das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, que quando a gente pensa na denúncia, de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que, pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali, se sentindo mais seguros para fazer isso. A criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito importantes para o desenvolvimento, né, pra dessa criança, desse adolescente. Então impactos a curto, médio e longo prazo, né, então nos chama sempre muito a atenção, eh, quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né, que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né, gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né, esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né, são pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que é essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente, né? Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é, né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também. Quando uma mulher vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes, a gente precisa pensar no acolhimento também, né? Para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial?
A pesquisa ela parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar, né, pela implementação desse comitê, dessa lei de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor. Então, a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então, são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigada por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania.